Meu Deus do céu! Quando você acha que já viu de tudo em CPI e CPMI, aparece algo que muda completamente o jogo. A gente está tão acostumado a ver comissões de inquérito que terminam em pizza, em relatórios esquecidos, em nada. Mas o que aconteceu agora na CPMI do INSS é diferente. Pela primeira vez, alguém central nesse escândalo bilionário foi preso, o careca do INSS, apontado como peça-chave do esquema que desviou milhões de aposentados e pensionistas. Vamos começar do começo. A CPMI do INSS foi criada para investigar um rombo gigantesco envolvendo fraudes em descontos consignados, associações de fachada e esquema que exploram justamente quem mais precisa, os aposentados e pensionistas. As denúncias apontavam que várias entidades foram criadas apenas para simular representatividade, mas na prática serviam como máquinas de arrecadar dinheiro de forma ilegal. O resultado? Centenas de milhares de idosos que já vivem com renda apertada e tiveram parte de seus benefícios sugados sem sequer perceber. Não é um crime qualquer. É um ataque direto contra a dignidade de quem trabalhou a vida inteira. Recentemente, a Polícia Federal realizou investigação contra os envolvidos nesse esquema. E nesse movimento, foi preso o careca do INSS, figura apontada como um dos operadores centrais da fraude. E essa prisão não foi simbólica, foi estratégica. Mostra que o cerco está se fechando, que a investigação não vai ficar apenas em discursos e relatórios. O careca estaria diretamente envolvido na montagem de associações fantasmas e na movimentação milionária de recursos desviados dos benefícios previdenciários. E por que isso conta tanto? Porque pela primeira vez vemos alguém de dentro desse círculo realmente perder a liberdade. E isso dá um recado forte. Não importa se o esquema envolve gente graúda, vai ter responsabilização. Para você entender o tamanho do problema, algumas entidades suspeitas foram citadas ao longo da CPMI: CONTAG, COPAB, Sindinap, SEBAP e UNSBR. A SEBAP, por exemplo, nasceu em 2024 praticamente do nada e em pouco tempo já reunia 344 mil associados, gerando descontos mensais de cerca de 15 milhões de reais. Em 2025, a UNSBR seguiu a mesma lógica, de 0 associados no início para mais de 252 mil em questão de meses, arrecadando cerca de 11 milhões de reais mensais. Essas entidades tinham os mesmos responsáveis, os mesmos contadores e até mesmo o mesmo endereço. Era como se uma mesma máquina de fraude apenas trocasse de nome e continuasse operando sem parar. E nesse contexto que o careca do INSS ganhou destaque, apontado como elo direto na engrenagem que movimenta todo esse sistema. E enquanto isso, no dia 18 de setembro de 2025, a CPMI ouviu o advogado Nelson Williams Pratoni Rodrigues, o nome que aparece em relatórios do COAF, com movimentações financeiras de mais de 4,3 bilhões de reais. Era a chance de se explicar, de esclarecer, de colaborar com a verdade. Mas amparado por um habeas corpus, Nelson escolheu se calar em grande parte das perguntas. A Polícia Federal encontrou uma Ferrari F8 Spider, um Mercedes-Benz S63 e um Mercedes-Benz AMG GT 63SS. Todos na empresa de Fernando Cavalcante FAC Negócio. O senhor conhece Fernando Cavalcante? Sim ou não? Eu estou fazendo uma pergunta, senhor presidente. Eu gostaria que o depoente dissesse sim ou não. O senhor conhece o doutor Fernando Cavalcante? Com todo respeito, deputado, com todo respeito a todos desta comissão. O senhor não vai responder. Eu vou passar adiante, o tempo é meu, porque o senhor não vai responder. O senhor está querendo tomar o meu tempo para passar e não responder as perguntas. Fernando Cavalcante, senhor presidente, tem uma empresa chamada FAC Negócio Investimento Unipessoal, que tem 23 carros, quase todos de luxo. Quase todos de luxo. Esse mesmo Fernando Cavalcante tem outra empresa chamada FC Participações Unipessoal e essa outra empresa tem 20% de participação, olha só, no NW, Nelson Williams Group. 20% de participação desse senhor Fernando Cavalcante, que, segundo a Polícia Federal, lavou dinheiro comprando carros de luxo e escondeu aqui atrás. Esse mesmo Fernando Cavalcante tem 20% de participação no famoso, enorme, prestigioso e rico grupo NW. O senhor conhece ou não conhece Fernando Cavalcante? Ou o senhor não conhece um sócio que tem 20% de participação? Se o senhor não disser sim ou não, eu vou adiante. Sim ou não?
Não disse, não quero saber. O senhor não tem respeito por mim? O senhor não tem respeito por essa comissão? O senhor mentiu o tempo todo. Porque o senhor chega aqui para dizer que tem respeito pela CPMI, que está investigando. Senhor presidente, me desculpa. Isso é o deboche de quem não tem respeito pela investigação e está sendo investigado. Porque ele não responde. Ele começa com todo respeito, vai ganhando tempo para quê? Para não dizer sim ou não. E a verdade é sim. Fernando Cavalcante, que lavou dinheiro, segundo a Polícia Federal, comprando carros de luxo com dinheiro dos aposentados, é sócio de Nelson Williams. Ele admitiu conhecer Maurício Camisotti desde 2015, negou participação em fraudes, disse repudiar crimes contra aposentados, mas quando o assunto eram doações políticas, ligações com nomes poderosos e movimentações suspeitas, o silêncio foi a resposta. E esse silêncio ecoou como um alerta. Será que estamos diante de um simples advogado mal interpretado ou de alguém que tem muito a esconder? O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, não deixou passar. Para ele, Nelson Williams não saiu da comissão como testemunha, mas como provável investigado. Olha, eu achei frustrante. Primeiro que a gente está falando do dono, do sócio majoritário de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Ou seja, deveria vir para cá alguém com explicações claras, porque isso se virá de reflexo, inclusive, para toda a clientela dele. A forma como ele está conduzindo as suas respostas evasivas, em silêncio, sempre com o mesmo tópico, isso mostra, infelizmente, uma ausência de explicação de coisas simples, coisas que eram para estar as mais cristalinas possíveis. Chega aqui como uma testemunha e sai daqui como um provável investigado pela CPMI. Não havia razão para muitas das perguntas ele ter como resposta esse silêncio. O silêncio dele falou muito alto. Expectativa para as próximas sessões? Vocês aprovaram diversos requerimentos, próximos convocados? Olha, a gente tem que levar em consideração que estamos falando algo em torno de 6 bilhões inicialmente de desvios. E até agora está se seguindo a linha de apenas 1/6 desses desvios. Nós temos que ir atrás das outras estruturas criminosas. E por que ainda não chegamos a esse ponto? Porque o afastamento dos sigilos também ainda não estão sob a nossa tutela. A partir daí a gente vai poder avançar bastante, porque que pese a organização criminosa em torno da AMBEC e de mais 2 ou 3 estruturas dessa de descontos associativos irregulares estarem bem delineadas, nós temos muitas outras que são iguais ou mais graves do que está aí, e a gente precisa esclarecer isso ao público, apontando responsáveis e buscando o retorno desse dinheiro roubado dos aposentados e pensionistas. Tivemos esse vai e vem, né, de Nelson Williams na decisão de assinar o compromisso de falar com a verdade. Como que o senhor avalia esse primeiro recusa, depois aceita, volta a recusar? Olha, eu acho que a figura que chegou aqui de um dos advogados que tem o maior número de causas do Brasil, um escritório com centenas de advogados, uma clientela muito grande, eu esperava outra postura. Eu acho que, em termos de expectativa, sai menor do que entrou. E, deputado, a CPI vai continuar tentando escutar o careca do INSS? Claro, o careca do INSS é uma figura central do esquema criminoso, como eu lhe falei, relacionada a algumas associações. Como careca do INSS, nós temos muitos outros que estão no ambiente ainda de proteção. Nós queremos alcançar esses que ninguém conhece. O careca do INSS já está bem delineada a sua participação e eu tenho certeza absoluta que essa organização criminosa, que representa menos de 1/6 ou 1/6 de todo o desvio, essa já está quase completamente esclarecida. Só está faltando nesse contexto, na minha concepção, é a proteção política que ainda não foi
demonstrada. Ninguém monta uma organização criminosa dessa sem uma influência política. E eu acho que esse vai ser um papel importante da CPMI. E a prisão do careca do INSS fortalece essa leitura. Se até operadores diretos já estão sendo presos, quem aparece ligado a bilhões em movimentações financeiras não vai escapar dessa situação. O clima da CPMI é claro. Não haverá mais espaço para respostas evasivas ou silêncios calculados. Os parlamentares estão pressionados pela sociedade e sabem que essa pode ser a chance finalmente de mostrar resultados concretos. E aqui está o ponto mais importante. Estamos diante de um marco histórico. Pela primeira vez, uma CPMI não é apenas um palco de discursos. E aqui está um ponto mais importante. Estamos diante de um marco histórico. Pela primeira vez, uma CPMI não é apenas um palco de discursos, mas também de instrumento real de ação. A prisão do careca do INSS é só o começo. O efeito dominó já começou. E agora a expectativa é que outros nomes caiam na malha fina, sejam eles operadores de associações fantasmas ou figuras políticas com muito mais poder. O silêncio de Nelson Williams e a prisão do careca do INSS não são eventos isolados, mas capítulos de uma mesma narrativa. A CPMI do INSS pode ser um divisor de águas que rompe o ciclo de impunidade das comissões parlamentares no Brasil. Resumindo, o que vimos nesses últimos dias foi histórico. A prisão do careca do INSS mostra que o cerco se fechou. O depoimento de Nelson Williams com seu silêncio estratégico mostra que há muito a ser revelado. E juntos, esses episódios sinalizam que o maior esquema de fraude contra aposentados na história do país pode finalmente cobrar um preço alto dos responsáveis. Se você acredita que esse é só o começo, deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, porque a CPMI do INSS ainda tem muitos capítulos pela frente. E aqui você vai acompanhar cada detalhe da história que pode mudar os rumos da política brasileira. Até o próximo vídeo.